Mais uma questão aí sobre a água, acompanha aí. A água potável, de boa qualidade, é fundamental para a saúde e o bem-estar humano. Entretanto, a maioria da população mundial ainda não tem acesso a este bem essencial. Mais do que isso, existem estudos que apontam para uma escassez cada vez mais acentuada de água para a produção de alimento, desenvolvimento econômico e proteção de ecossistemas naturais. Para exercer tais atividades, especialistas estimam que o consumo mínimo de água per capita deve ser de pelo menos 1.000 metros cúbicos por ano, ou seja, per capita é por pessoa. Cerca de 30 países, em sua maioria localizados no continente africano, já se encontram abaixo deste valor. Com o rápido crescimento populacional, acredita-se que inúmeras outras localidades deverão atingir essa categoria no futuro próximo. Então veja bem, ó, a água potável, a tratada de boa qualidade, é fundamental para a saúde e o bem-estar humano. Entretanto, a maioria da população mundial ainda não tem acesso a esse bem essencial. Para cá, Vasculano. É verdade, né? O próprio, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, vocês perceberam, há uns governos atrás, do governo Garibaldi, que foi feito adutoras chegando água potável de boa qualidade, né? Em várias partes no interior, também das barragens que foram construídas, aí naquela época, parceria com o governo do FHC. Então foi muito importante para o Rio Grande do Norte, aquelas barragens, aquelas adutoras naquela época, que realmente fez com que a água de boa qualidade chegasse aí nos municípios, ok? Então, ele pergunta, continuando lá, acompanhe na telinha. Várias regiões do planeta, e coloca aí Pequim, Cidade do México, Brasil, Recife no Brasil, estão acima desse valor devido à exploração de água subterrânea. Aí tem aí a fonte. A figura a seguir representa o ciclo hidrológico na Terra. Nela estão representados processos naturais em que a água sofre seu ciclo. Aí está aí o ciclo hidrológico, bem conhecido em sala de aula, né? Que você conhece, que vem aqui o Sol, está aqui o Sol aqui em cima, ó. O Sol, né? Ele aquece a água, tá? Essa água evapora, forma as nuvens, essa nuvem vem através da movimentação do vento, a chuva cai, essa água retorna de novo, ou através do lençol subterrâneo, ou através direto para o mar, de lagos, reservatórios, ou então os próprios lagos também sofrem evaporação. Então, esse aí é o ciclo hidrológico, né? Hidrológico da água, ok? Aí ele pergunta, não está correto o que se afirma em letra A, considerando que as nuvens são formadas por minúsculas gotículas de água, as mudanças de estado físico que ocorrem nos processos 1 e 2 são evaporação e condensação, respectivamente. Então, processo 1, ó, processo 1 é a água subindo, tá aqui, então é evaporação, tá certo? E o processo 2, ó, que ele botou aqui, é a água se transformando em nuvem. Então, a água sobe por evaporação, chega lá em cima, devido à mudança de temperatura e de pressão lá nas alturas, ela se condensa formando gotículas, formando as nuvens. Então, está correta a letra A. No ciclo hidrológico, considerando as nuvens são formadas por minúscula gotícula de água, a mudança que ocorre do fenômeno 1 e 2 são evaporação e condensação. Correto. No 1, ó, tá aqui, deixa eu só apagar para vocês ver, olhar o desenho aí direitinho, tá? No 1, ó, que ele colocou aqui no 1, tá? Ocorre a evaporação aqui da água. E no 2, ó, ele colocou aqui o 2, ela se transforma em nuvem, em gotículas, então é condensação. Então, evaporação e condensação, correto. B, quando o processo 1 está ocorrendo, o principal tipo de ligação que está sendo rompida é a ligação de hidrogênio. Muito boa essa. A evaporação, o que é que ocorre? A água está junto, está junto uma molécula de água a outra molécula de água. O que une uma molécula de água a outra molécula de água é chamada de ligação ou ponte de hidrogênio, tá? Então, na evaporação, o que eu separo é uma molécula de outra. E a resposta disso é rompido a ligação de hidrogênio ou de ponte de hidrogênio. Então, olha para cá, para cá, para cá.
A força que liga uma molécula de água a outra molécula de água, como a água é uma substância polar, mas como eu tenho aí o hidrogênio ligado ao oxigênio, tá? É muito forte, o oxigênio é muito eletronegativo, então a ligação é chamada de ligação de hidrogênio, a ligação mais forte que existe entre uma molécula e outra. Outra ligação também formada por ponto de hidrogênio é quando eu tenho um HF. Então, se eu tiver a molécula HF de ácido fluorídrico ligada a outra molécula de ácido fluorídrico, também é forte a ligação. E o que liga uma molécula a outra é chamado de ponto de hidrogênio. Como também no NH3, na amônia, né? O hidrogênio ligado ao nitrogênio também, o que une uma molécula a outra é chamada de ponto de hidrogênio. Então, quando você tem o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio, ao nitrogênio, o que une uma molécula a outra, essa força é chamada de ligações ou pontes de hidrogênio, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma molécula de CO2 ligada a outra molécula de CO2, a CO2, você sabe que ela é uma molécula polar. Então, quando eu tenho uma molécula polar ligada a outra molécula polar, a força é mais fraca. E aí a gente chama de dipolo induzido, a força dipolo induzido. Então, o que liga uma molécula de CO2 a outra molécula de CO2, como ela é apolar, tá certo? Vocês podem rever isso aí até na aula, aí no nosso blog tem uma aula só sobre isso, ligações polares e moléculas polares, mas o CO2 ligado ao CO2, como é uma molécula polar, a força é mais fraca, então ela é dipolo induzido. E se você pega outra molécula polar, tá? Você tem uma molécula polar ligada a outra molécula polar, que não tenha hidrogênio e flúor, que não tenha hidrogênio e oxigênio, como na água, ou que não tenha hidrogênio e nitrogênio, então se você tiver outra molécula, tá certo? Como o dióxido de enxofre, SO2, que são moléculas polares, mas o que une uma força a outra não é tão forte como as pontes de hidrogênio, é uma força intermediária entre o induzido e as ligações de hidrogênio, que a gente chama de dipolo permanente. Então o que liga uma molécula polar a outra molécula polar é dipolo permanente. O que liga uma molécula apolar a outra apolar é dipolo induzido. E o que liga uma molécula de água a outra de água é pontes ou ligações de hidrogênio. Então, olha a letra B aí, ó. É muito importante você saber isso da água, ó. Letra B. Quando o processo 1 está ocorrendo, acompanha aí na telinha. Quando o processo 1 está ocorrendo, o principal tipo de ligação que está sendo rompido é a ligação de hidrogênio. Muito bem. Agora olha essa letra C aí, que ele quer que marque a errada e vai ser essa daí. Olha o que ela diz, ó. Os processos de evaporação da água oceânica e da precipitação, onde ocorre rompimento de ligações covalentes, são os principais responsáveis pela reposição da água doce encontrada no planeta. Realmente, o processo de evaporação separa a água do mar, separa a água do sal, tá, que está no mar, transforma em água doce. E a precipitação, ou seja, a nuvem caindo de novo, a chuva chegando, realmente ajuda a água doce no nosso planeta. Então a evaporação, quando evapora a água do mar, só sobra a água e fica o sal. Então realmente a evaporação ajuda a repor a água doce. E a precipitação também, porque é na hora da chuva, então vem água doce. Agora ele diz, são rompidas ligações covalentes? Não, o erro está aí, tá? Ó, vestibulando, eu tenho água, realmente eu tenho a água, o hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios, tá aqui 2, o hidrogênio é da família 1A, tem um elétron, né? E eu tenho aqui o oxigênio ele é da família 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada, 6 com um 7 com um 8. Então aqui eu tenho 2 ligações, tá? 2 ligações covalentes, porque todos os dois querem ganhar, né? Covalentes polares. Por que polares? Porque são elementos diferentes. Na verdade é porque a eletronegatividade do hidrogênio é diferente da eletronegatividade do oxigênio. Então, na maioria, quando os elementos são diferentes, as ligações são polares. Se ele tivesse a mesma eletronegatividade, seria polar. Ou se fosse o mesmo elemento, por exemplo, H ligado ao H, no caso da molécula H2. Aí eu tenho uma ligação covalente apolar, porque é o mesmo elemento, tem a mesma eletronegatividade. Ok? Mas no caso da água, eu tenho 2 ligações covalentes polares. A molécula é polar, verifique que sobra elétrons não ligantes. Então a minha molécula é polar, tá certo? Agora, quando a água é evaporada ou quando a água volta, né, em forma de chuva, não são rompidas essas ligações aqui covalentes, não.
O que são rompidas são uma molécula separada da outra. Então são rompidas ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio, e não ligações covalentes. Porque se fossem rompidas as ligações covalentes, o que é que ocorria? Deixa eu apagar aqui. Se fossem rompidas as ligações covalentes, então a água era evaporada, subia, quando voltasse na chuva, ela voltava gás hidrogênio e gás oxigênio, porque ia romper as ligações, ia separar a água do oxigênio, e na verdade não ocorre uma reação química. A água, quando volta, ela não volta formando gás, ela não quebra suas ligações covalentes. A água sobe e desce, é só mudança de estado físico, não reage, não forma novos compostos. Então a água vai e volta, o que são rompidas são as ligações chamadas de hidrogênio, ponto de hidrogênio, ou seja, separa uma molécula de água da outra, separa uma molécula de água da outra molécula de água, tá? Na evaporação ou na precipitação, a molécula de água eu estou separando uma de outra, eu não estou pegando a molécula de água e rompendo as ligações e formando outras substâncias. Não. Então, ó, o que está errado aí, a letra C, é que ele diz, ó, muito boa essa questão aí, tá? Que ele diz exatamente isso, ó. Os processos de evaporação da água oceânica, evaporação, a água subindo, e a precipitação, a água caindo, né, na chuva, ocorre rompimento de ligações covalentes? Não. Ocorre rompimento de ligações, pontes de hidrogênio, tá? E não ligações covalentes. Porque se formasse ligações covalentes, subia a água, e se rompesse as ligações covalentes, descia a outras substâncias, descia gás hidrogênio e gás oxigênio. E a verdade não é essa. Não rompe ligações covalentes. A molécula de água continua as mesmas ligações, continua sendo água. A evaporação, a precipitação são apenas mudança de estado físico. Não rompe ligações, não forma novas moléculas. Quando forma novas moléculas, aí sim são rompidas ligações de covalentes. Então essa aqui está errada, como ele pediu a errada, é correto a letra C. Ok? Vamos para uma próxima água. Próxima questão. Água destilada é um exemplo de água destilada. Destilação é um processo de separação de mistura. Então você, por exemplo, na água do mar, você aquece, aí a água sobe, só vai a água e o sal fica. Então aqui eu estou pegando a água pura, eu estou pegando água destilada, tá? Então nesse caso a água destilada, ele é um composto químico, tá certo? Porque só é a água mesmo. Agora a água mineral é uma mistura homogênea. A água que a gente bebe na nossa casa não é água pura, ela é potável, mas não é a substância pura, não é só a água, tem flúor, tem cloro, tem outras substâncias, alguns sais, dependendo de onde veio essa água. Então eu tenho uma mistura homogênea, tá? Mas se aparecer água destilada, aí é só a molécula de água mesmo. Então eu tenho uma substância pura, ou seja, um composto químico, beleza? Agora, a água que a gente bebe, a água mineral, é água com alguns sais dissolvidos, poucos sais dissolvidos. Então, eu tenho uma mistura homogênea. Então, se viesse, a água de beber ou a água tratada é uma mistura homogênea, mas como vê, a água destilada é o composto químico, é só a água. Beleza?